É com muito prazer que eu estou aqui, né? Já é a terceira edição que eu participo. Eu faço com muito amor e carinho e já vinha pretendendo comprar alguns materiais para os cursos que eu faço, para as minhas, né, consultas que são feitas com muito carinho, especialmente nesse período de pré-natal pediátrico, pós-parto imediato e até o segundo ano, que a puericultura é o meu amor. E aí os bonequinhos que eu comprei para falar algumas coisas práticas, vai ser a primeira vez que eles vão ser usados aqui, tá? Então, dessa vez eu consegui, né, guardar meus bonequinhos que foram feitos com muito amor e carinho para eles serem usados a primeira vez aqui, que eu amo estar aqui, é um prazer enorme. Eu acho que a gente pode começar. A primeira coisa que a gente deve se preocupar, né, quando a gente descobre uma gestação, seja ela planejada ou não planejada, mas de qualquer forma, né, a gente recebe com muito amor e com muito carinho, é fazer um acompanhamento gestacional completo, né, um pré-natal muito bem feito. E do ponto de vista da pediatria, da parte da pediatria, tem uma consulta de pré-natal que a gente ainda está começando a implementar, as pessoas agora estão absorvendo a importância dela, que é a consulta de pré-natal pediátrico com o plano de parto pediátrico. Como que isso funciona? A partir da 32ª semana de gestação, que é um ótimo período para a gente fazer isso, a mãezinha já está, né, ali passou da prematuridade extrema, já está no momento em que as coisas já se sentaram, o quartinho já está pronto, os chás, não em pandemia, né, já foram feitos, e aí a gente já começa a se preocupar com questões mais práticas. E aí o pré-natal pediátrico vem nesse sentido, para primeiramente você já fazer um namoro. Você pode namorar vários pediatras, né, para você escolher casar com um. Porque a pediatria e a família é um casamento, né? Tem que dar tudo muito certo, as ideias têm que caminhar juntas, tem que ter, assim, né, uma questão de empatia muito grande, né? A família tem que ser da linha que você é, eu sou da linha humanizada, da menor medicalização possível, eu dou WhatsApp para os meus pacientes, mas tem que ter paciência também. Quando eu falo assim, olha, é fisiológico, vamos aguardar, vamos esperar, vamos observar, eu falo para o bem. Né? Então, a família que está comigo tem que entender que eu gosto de observar muito a criança de perto antes de fazer qualquer intervenção. E, além da pediatria, agora eu estou fazendo a psiquiatria infantil. Então, eu estou estudando muito a respeito da neurociência, né, do desenvolvimento neurológico do feto, do bebê e desse desenvolvimento neurológico na relação com o mundo. Então, cada dia mais eu estou por menos intervenções invasivas, por mais amor, carinho e cuidados simples, assim, que são que fazem a grande diferença na vida desse bebezinho, dessa criança, especialmente nos primeiros 2.000 dias, que a gente fala, né? Na verdade, os 1.000 dias, que é a gestação, 270, mais os primeiros 2 anos. Os primeiros 1.000 dias são os mais importantes para o desenvolvimento do ser humano. Na consulta de pré-natal pediátrica, então, vocês podem vir com as dúvidas, a gente, né, dá essas orientações mais direcionadas ao casal, à linha que o casal escolheu, porque pode ser um casal que chega para mim e fala, olha, eu não quero amamentar, eu tenho problema para amamentar, eu faço uso de uma medicação que não é compatível com a amamentação, ou é um casal que vai chegar e vai falar, olha, quando eu digo casal, gente, pode ser mamãe solo, pode ser 2 papais, podem ser 2 mamães, pode ser mamãe com avô, toda forma de amor é válida, tá? É só uma forma mais, assim, generalizada de falar. Então, quando o casal, a mãezinha chega lá para mim, ela vai me falar o que ela tem, né, como filosofia de vida e filosofia de criação desse bebê. E a partir daí, a gente vai tirar as dúvidas e vai traçar um plano para esse bebezinho, para a chegada do bebezinho e, né, para o acompanhamento dele pelos próximos 2 anos, regularmente, uma vez por ano, né, no primeiro ano completo. A primeiro mês eu gosto de ver 2 a 3 vezes, né, porque tem a questão da icterícia, da mumificação do coto e do estabelecimento da amamentação, seja fórmula, seja mista, ou seja no seio. Então, o ganho de peso a gente acompanha de pertinho. E na consulta de pré-natal, então, vocês podem namorar vários pediatras, tem que escolher um casamento aí, pode se divorciar, mas, né, é ideal que a gente
escolha alguém que a gente já se identifica, que é a linha que a pessoa trabalha, a linha com a qual a gente quer, né, ter perto do nosso filho, na ajuda ali para a criação desse bebê, tá? E aí, nessa consulta, a gente vai tirar dúvidas, vai ter orientações, tanto eu já tenho algumas orientações que eu já tenho em mente, que eu passo para todas as famílias, como tiro dúvidas e outras orientações, que cada família é um aprendizado para mim, né? Que a família traz e tudo. Então, a gente vai com essa consulta de pré-natal pediátrico nesse sentido. Aí eu oriento, né, tudo que vai se seguir ali a partir do momento em que a mãezinha dá entrada no ambiente hospitalar, na maternidade, para poder ter esse bebezinho. E no plano de parto pediátrico, é um serviço que a gente faz, que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, sabe? É um plano muito bacana, que a gente vai discutir detalhadamente tudo que a mãe pode acontecer com ela e com o bebê dentro do que ela pretende para ela, né? E aí o plano de parto pediátrico é um plano de parto humanizado. Quando a gente fala do plano de parto humanizado, do parto humanizado, muitas pessoas ainda têm uma ideia assim um pouco equivocada e já um pouco ultrapassada de que o parto humanizado é o parto na água, sem intervenção e sem anestesia. Não. Os 3 grandes princípios do parto humanizado hoje são protagonismo da mulher e da família, né, de quem ele é o que o americano chama de significant other, que é o seu outro significante, né, que é o marido, que é o vovô, que é a vovó, enfim, quem está ali com você nesse momento. Então, né, é o protagonismo da mulher. Abaixo do protagonismo da mulher, a gente vem com a segurança do binômio materno-fetal, vocês vão entender o porquê disso, e abaixo disso, a conduta médica em excelência, né? Porque a gente vai tentar respeitar a mãezinha naquilo tudo que ela planejou no plano de parto pediátrico, do ponto de vista pediátrico. Caso alguma coisa que ela tenha planejado não tenha saído de acordo com os planos, porque a vida acontece quando a gente faz planos a respeito dela, então muitas coisas saem fora do que a gente espera. Entra, né, em primeiro lugar, a segurança do binômio materno-fetal e a boa conduta médica para poder intervir. Olha, mãezinha, a gente não vai conseguir fazer dessa forma, por isso, por isso, por isso, então nós vamos fazer daquela forma, por isso, por isso, por isso. Então, o plano de parto pediátrico, essa consulta pré-natal pediátrica, eu acho que ela é empoderadora, no seguinte sentido, informar-se é ter poder. Então, quando você chega para ganhar o seu bebê informada do que você quer, até onde você pode ser respeitada, e caso você não seja respeitada, o porquê, né, desse desvio do seu desejo, né, que é para manutenção da sua segurança, da segurança do seu feto, e que isso seja explicado para você ou para o seu acompanhante. Então, são esses os 3 princípios do parto humanizado. Então, não tem a ver. Tem parto humanizado cesárea, tem parto humanizado com anestesia, tem parto humanizado na água. O importante é o protagonismo da mulher, a segurança do binômio materno-fetal e a boa conduta médica. Os 3 em conjunto, a gente consegue o parto humanizado, qualquer que seja ele. De emergência, planejado, cesárea, vaginal, é o empoderamento. Então, quando a gente discute, né, o plano de parto pediátrico, eu começo, né, falando a respeito da via de parto, que se a mãe escolheu de fato o parto vaginal, se a mãe escolheu a cesárea, não cabe a mim julgar, cabe a mim dizer que o Brasil, infelizmente, é o país que tem os números em contrapartida, né? Numa relação de controvérsia enorme, que é o que é desejado no mundo hoje. A gente tem um número esmagador de cesárea e um número muito pequeno de parto vaginal. E o que acontece no mundo é contrário quase que em números. A gente olha 70, 30, 80, 20, o Brasil tá 70, 80 parto via cesárea, 20, 30 parto vaginal. E no mundo é justamente o contrário, são 20, 30 partos cesáreos para cada 70 e 80 partos vaginais. Então, é uma cultura que a gente criou aí, né, por, às vezes, conveniência médica, às vezes um temor maior dessa segurança do binômio materno-fetal, e só nós, a partir dos nossos partos, da nossa intervenção como profissionais da área de saúde, vamos conseguir mudar isso. Então, a mãezinha chegou para mim,
via de parto X. Se for a cesárea, ela vai me explicar. No meu dever, né, pensando no feto, eu devo dizer a vocês que a via de parto vaginal é a via mais ideal, né, para o bebê, dadas as condições seguras. São bebês que têm menos intercorrências no pós-parto, porque essa ida e volta no canal de parto é um tapinha no bumbum deles. Acorda que está na hora, acorda que você está pronto para o mundo, sabe? Então é muito lindo ver isso acontecer. E aí, o bebê, ele é todo ativado, o ápice dele é maior, é um bebê que ele tem uma questão da relação dele ali com o momento do parto melhor resolvida, essa passagem no canal de parto, o contato que se tem com a microbiota vaginal da mãe é importante, é imunização, é sensibilização, sabe? Então, hoje, em algumas maternidades, eles fazem até um swab, né? Isso são estudos e tudo, mas eu estou trazendo para vocês terem noção da importância. Um swab daquela mucosa vaginal ali da mãe, da secreção da mãe, e passam no rostinho da criança, na boca da criança, quando ela nasce via cesárea, porque ela precisa dessa não esterilidade, ela precisa de estar em contato com essa microbiota. Então, já tem maternidade que está fazendo isso, que quando a cesárea é necessária, no mundo ele, né, gente? Aqui isso vai soar um absurdo para muita gente, mas é porque eu gosto muito de estudar, né? Gosto de estar na vanguarda aí do que a gente sabe que é melhor para os nossos bebês. Então, eles chegam e já estão fazendo um swab dessa secreção da mãe, dessa microbiota da mãe, e passando na boquinha, no rostinho do bebê, porque até esse contato com a vagina, com tudo que a vagina está liberando ali na hora, em termos hormonais, é muito importante. E os hormônios liberados durante as contrações, durante o trabalho de parto, favorecem a amamentação, a sucção, os níveis de glicemia do bebê nesse pós-parto aí de 24, 48, 72 horas. É um bebê que tem uma sucção melhor ativada, o cardiorrespiratório dele melhor ativado. Então, assim, a defesa pelo parto vaginal, não é porque eu critico a mãe que escolhe o parto cesárea, jamais, eu tenho total respeito com a escolha, mas tenha essa escolha consciente, estude e pese, porque às vezes realmente o que a gente tem é um temor do parto vaginal e acaba optando por ele sem levar em consideração, desculpa, um temor do parto cesáreo, do parto vaginal, e acaba escolhendo o parto cesáreo sem, né, saber dessa quantidade de diferença que a gente vai fazer na vida desse bebezinho. E aí, no plano de parto pediátrico, a gente escolhe o local de parto. Eu já pergunto para a mãe: você já olhou as maternidades, já visitou, já viu se tem, né, aquilo que você deseja, se há uma linha humanizada, se eles preconizam, né, a primazia do aleitamento materno e tudo, porque, né, se é uma mãe que quer essa linha, e geralmente o pessoal que trabalha comigo, que me busca por essa linha humanizada, né, eu já deixo a mãe bem alerta nesse sentido. Aviso sobre as intervenções necessárias ao recém-nascido, né? Porque muitas vezes a gente precisa intervir, porque idealmente seria: o bebê nasceu, o Apgar tá com o Apgar bom, porque a gente avalia cinco condições do bebê quando ele nasce, e cada condição vai de 0 a 2 pontos: respiração, choros, cor, tônus muscular e resposta, né, ao ambiente. Ele pode pontuar 2 pontos em cada condição de nascimento, vai totalizar 10. Como ele pode ir perdendo pontos, nasce mais roxinho, o choro não foi tão vigoroso, a respiração não está tão bacana. Então, a partir desse Apgar de primeiro minuto, assim que ele nasce, e depois a gente faz no 5º minuto, nos minutos seguintes, caso tenham intercorrências mais graves, a gente já sabe se o bebê tem condições de sair, né, aí dessa via de parto, seja ela baixa, seja ela alta, e já ir imediatamente para o colo da mãe, que é o que a gente busca, né, que é a hora de ouro, que é o bebê ficar no colo da mãe. Essa hora de ouro vai favorecer a ocitocina, vai favorecer, inclusive, ao retorno no tamanho uterino da mãe, ao menor índice de hemorragias da mãe, né? Aumenta a imunidade do bebê, a pojadura, ela vem com uma facilidade maior, né? Assim, a complexidade de benefício da hora de ouro, ela é incalculável.
Então, nasceu, o Apgar foi bom, o bebê está bem, é colo da mãe e não é retirado para motivo qualquer que não seja um risco para ele, que a gente vai, né, intervir para retirar, diminuir esse risco. E nessa hora de ouro, nós vamos fazer o pele a pele. Esse bebê vai ficar na pele da mãe e a mãe na pele do bebê. Não é obrigatório mamar, mas é obrigatório deixar o bebê aqui, porque ele vai passar por um período de esterogestação, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, ele precisa desse contato com a mãe muito próximo, né? E o pele a pele lá fora é tão legal. Eu faço acompanhamento de famílias que estão morando fora, famílias brasileiras, e eles sentem falta, às vezes, né, desse carinho do médico brasileiro e tudo. Eu faço muita consultoria. E é engraçado que lá hoje eles até dividem, assim, fica meia hora com a mãe, meia hora com o pai ou com outro acompanhante, né, que vai ser esse outro criador, esse outro pilar na vida do bebê. Então, esse pele a pele, ele é até dividido, sabe? Entre os criadores ali, os cuidadores, então é muito importante. Caso esse Apgar do bebê tenha alguma questão que nos preocupa, geralmente é um Apgar abaixo de 6, a gente tem algumas intervenções. A gente pode fazer uma aspiração, porque às vezes eles nascem muito secretivos ali do líquido amniótico, o que é bastante normal. Então, a gente faz uma pequena aspiração dessas secreções para poder liberar as vias aéreas, deixar as vias aéreas mais pérvias. A gente pode fazer massagem para estimular a tonicidade muscular, estimular, né, a circulação sanguínea. A gente deixa no bercinho aquecido, embora o melhor aquecimento seja o colo da mãe, a gente deixa no bercinho aquecido. A gente às vezes fornece um pouquinho de O2, né, para esse bebê acabar aí de se acostumar ao ar ambiente, a estar, né, no ambiente extrauterino. E aí, tão logo ele esteja pronto, é o colo da mãe. Tem intervenções maiores? Tem. Bebês que não nascem bem, eles podem precisar, né, de uma ventilação de pressão positiva, como se a gente, né, fizesse um ambuzinho ali no bebê para abrir no pulmãozinho dele. Pode ser necessário intubação, pode ser necessário CPAP, mas são casos mais raros quando o bebê ele é a termo, quando a gestação não tem intercorrências, tá? Então, são essas intervenções que podem ser necessárias. E no plano de parto, eu detalho cada uma delas para a mãezinha, para quem estiver olhando, saber direitinho o que está acontecendo, né? Embora a gente se assuste, quando a gente tem conhecimento daquilo que a gente está vendo, a gente consegue pelo menos racionalizar aquilo ali um pouquinho e aguardar, né, o que vai se suceder. O bebê nasceu bem, não precisou de intervenções, colo da mãe. Foi para o colo da mãe, o que nós vamos fazer com esse cordãozinho umbilical que está ligado na placenta? Idealmente, gente, a gente vai esperar esse cordão parar de pulsar. Eles calculam que quando a gente clampeia, corta esse cordão umbilical antes da placenta parar de pulsar, a gente perde em até 2/3 do que a placenta ainda quer passar para esse bebê, que o corpo da mãe ainda precisa de passar para esse bebê. Então, isso vai se refletir nos níveis de ferro até o 2º ano de vida, vai se refletir no volume sanguíneo, né, especialmente nesses primeiros dias de vida, vai se refletir na quantidade de glicose que esse bebê pode ter, hipoglicemia depois, que vai ser transferido para o bebê. Então, eles acreditam que até a placenta parar de pulsar, há uma passagem de 2/3 de volume sanguíneo e de tudo que esse volume sanguíneo traz para o bebê. Então, é uma briga minha, é uma briga, né, do humanizado, daquele que estuda, que tem artigo e artigo e artigo que fala do clampeamento tardio, que idealmente até parar de pulsar, como que isso altera até assim, níveis de ferro no 2º ano de vida. Então, a gente vai lutar pelo wait for white, que é o que a literatura internacional usa como termo. Espere ficar branca. Aquele cordão umbilical, ele vai ficando branco, 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 e ele para de pulsar. A gente vê o cordão pulsar. Então, esse cordão, qual que é a mensagem que essa placenta está passando? Eu tenho coisas a fornecer ao bebê ainda, espere. Eu não estou pronta para ser desligada dele, e nem ele está pronto para ser desligado de mim. Então, é uma briga que eu falo para a mãezinha e para o paizinho comprarem, né? De certa forma, assim, uma briga com boas intenções, né? E uma briga do ponto de vista de direitos do bebê
de melhor, né, atendimento de saúde. Então, a gente vai esperar o cordão parar de pulsar. Não é toda maternidade que espera, mas se você vai com esse plano de parto, olha o plantonista olho no olho e fala, olha, se meu bebê estiver bem, eu conversei, meu plano de parto está aqui, eu quero que espere o cordão parar de pulsar. E aí a gente pode clampear esse cordão do bebê e aí a gente mantém ele na primeira hora de vida peladinho no colo da mãe. Então, né, eu já falei a respeito da hora de ouro, já falei a respeito do Apgar e vou falar um pouco da necessidade de complementação, antes de eu entrar nos dados antropométricos. O bebê nasce, idealmente ele vai ao seio, idealmente ele já começa a sugar aquele colostro. Mas às vezes a descida do colostro, a pojadura do leite, ela demora um pouquinho, né? O bebê nunca teve que sugar, nunca teve que colocar nada na boca, ele já pode ter feito a sucção não nutritiva no útero, né? Que eles colocam um dedinho na boca. Ele engole um pouquinho do líquido amniótico, ele soluça, ele se mexe tudo, mas ele não sabe mamar. Então, esse aprendizado pode demorar um pouquinho, ele pode ter um pouquinho de queda dos níveis de glicemia, a gente pode ficar, né, um pouquinho preocupado com a questão da hidratação do bebê. Então, nisso, a gente pode achar que o bebê precisa de complementar. Qual que é também outra luta do bem nossa? Se a mãe consegue ordenhar colostro, antes da gente complementar, né, a alimentação desse bebê ali na internação com o leite artificial, com a fórmula infantil, vamos tentar fazer uma ordenha do colostro, porque o colostro é chamado na literatura internacional de immunity complex, or the first immunity shot. É a primeira vacina do bebê. Ela é uma vacina de alta complexidade imunológica. Então, o bebê precisa desse colostro. Muitas vezes, quando ele é complementado ali de 3 em 3 horas, sem que a mãe seja, né, estimulada a ordenhar, colocar na seringuinha, dar no copinho aberto, dar na seringuinha esse colostro para o bebê, a gente pode perder em volume, em quantidade de colostro e perder todos esses benefícios do colostro. Então, na necessidade de complementação, eu sempre coloco no plano de parto, tentar fazer a ordenha do colostro, a ordenha do leite, antes de fornecer a quantidade de ml calculada para esse bebê, tá? E passada a hora de ouro, Apgar bonitinho, ficou no seu colo, a gente vai colher os dados antropométricos desse bebê, que são perímetro cefálico, altura, peso, né? Vai fazer aquele primeiro exame completo mesmo, né? Que a gente dá aquela examinadinha rápida ali no colo da mãe, né? Quando eu fazia sala de parto, trabalhei no Sofia durante muito tempo, fiz sala de parto em outros locais, eu examinava o bebê no colo da mãe, porque a gente pode fazer uma ausculta, a gente pode dar aquela olhadinha, né? Se tá tudo bem no colo da mãe, a gente precisa de tirar de perto dela, até no consultório, quando o bebê tá mais choroso, esses bebês de pandemia que não estão acostumados a sair muito, eles têm uma maior dificuldade nas consultas. Então, o que acontece? Eu deixo examinar no colo, no limite, né, do comprometimento do exame. Algumas coisas, de fato, a gente tem que colocar ali na maca para acabar de examinar. Então, examina no colo, deixa com a mãezinha, colhe os dados antropométricos, tá? E vamos discutir um pouquinho sobre a vitamina K e sobre a prevenção da oftalmia neonatal. O bebê, ele não nasce com todos os fatores de coagulação prontos. Então, porque um dos maiores fatores de coagulação nossos, né, é a vitamina K. E a vitamina K, ela é produzida por enterobactérias no intestino. Como o bebê nasce com o intestino muito pouco colonizado, ele ainda não, porque antes eles achavam que nascia com o intestino praticamente sem colonização. Hoje a gente já sabe, né, que o bebê nasce com alguma colonização já desse intestino. Mas ele é muito pouco colonizado. Nessa pouca colonização do intestino, ele não consegue, essas enterobactérias que vivem lá dentro, que vivem em simbiose. É bom para nós, a gente tem vírus, bactérias e fungos que vivem em nós, tanto na pele, quanto na vagina, quanto no pênis e muito, muito no intestino, que vivem em simbiose. É bom para nós e é bom para eles. Então, essas bactérias, essas enterobactérias, elas produzem a vitamina K, mas não em quantidade suficiente, porque elas estão começando a colonizar o intestino. E aí pode acontecer nada,
como pode ocorrer a doença hemorrágica do neonato, que são hemorragias maciças, né, hemorragias cranianas, que podem comprometer, né, tanto a viabilidade dessa vida do bebê, como pode levar o bebê a óbito. Então, eu defendo a vitamina K, o uso dela em sala de parto, 0,1 ml, na coxinha intramuscular, né? É claro que o bebê vai sentir uma dorzinha, mas é uma agulha pequenininha, é fininha, é um procedimento, vou dizer assim, de 2 segundos, tá? Mas eu acho extremamente necessário. E uma outra discussão que eu faço no plano de parto pediátrico é a prevenção da oftalmia neonatal. O que acontece? A gente lê aí, tem muito Instagram bacana, muito blog bacana, mas tem algumas desinformações. E a gente lê aí que o bebê só precisa de fazer uso de colírio se a mãe tem alguma doença sexualmente transmissível ativa, sífilis, gonorreia. Isso não é verdade. A oftalmia neonatal é uma condição em que o bebê vai ter algum tipo de inflamação, algum tipo de colonização, né, dessa mucosa do olho, da conjuntiva, enfim, de qualquer estrutura do globo ocular e que a gente vai ter que tratar. E tem mais de 22 agentes causadores dessa oftalmia neonatal que não sejam as doenças sexualmente transmissíveis. Agentes que moram na nossa pele, né, que estão aí no ambiente hospitalar, que pode acontecer de colonizar esse olhinho do bebê. E qual que é o problema da oftalmia? Ela nem é muito grave em si, mas um bebê com oftalmia neonatal, ele não sai do hospital. Uma internação poderia ser de 24, 48 horas, ela vira 72, ela vira 96, a gente tem que entrar com protocolos, né? Tem que fazer exames, porque a gente tem que ver de onde veio, né? Se ela vai ficar grave ou não, porque por contiguidade ela é muito próxima do cérebro, muito próxima da cavidade, né, dos ossos da face. Então, é uma intercorrência, embora de bom prognóstico, ela tem que ser muito bem olhada, muito bem tratada, muito bem investigada. Então, o colírio, ele vem para evitar essa oftalmia. O único problema do colírio hoje é que no Brasil a gente tem o uso de 2 colírios em sala de parto, que é o colírio Credé, que é ou vitelinato ou nitrato de prata. Ele chama Credé em homenagem ao médico francês que o criou, que a prata ela é ótima agente antibacteriana, sabe? Antimicrobiana de modo geral. O problema é que ela é irritante dessa mucosa ocular nossa. Então, às vezes, os bebês padecem de uma oftalmia, fazem a investigação toda, quando a gente vai descobrir, foi uma oftalmia química. O bebê não tem nenhum agente ali causando essa inflamação dos olhinhos. É a prata que causou. Então, eu peço para quando vocês escolhem uma maternidade, que vocês olhem, está fazendo uso do método Credé, vitelinato ou nitrato de prata, ou está fazendo a nossa segunda opção, que também é amplamente usada no Brasil, que é a iodopovidona. É uma gotinha em cada olho, né? Ela é como se fosse uma substância antimicrobiana também. Ela é extremamente eficaz na prevenção da oftalmia neonatal. Ela não é irritante da mucosa, é uma gotinha em cada olho. Quando eu penso na oftalmia neonatal, na internação, né, e nas possibilidades, apesar de ser um excelente prognóstico, né, a oftalmia neonatal ela não é grave quando a gente investiga e cuida direitinho, mas aí quando eu só peso com uma gotinha em cada olho dessa iodopovidona, eu sou pelo uso da iodopovidona, que é a nossa segunda opção, que é o PVPI. A doutora, mais na maternidade, que eu vou ganhar meu bebê, só tem o método Credé, só tem o vitelinato ou nitrato de prata. Ainda assim, sopesando, eu prefiro usar o nitrato do que não fazer a prevenção da oftalmia neonatal, tá? Mas a gente vai lutar aí pela iodopovidona. Nos Estados Unidos, eles têm maravilhosamente uma pomada de eritromicina, que seria o ideal, mas a gente não consegue nem manipular aqui no Brasil. Na Europa, alguns países fazem, né? Todos fazem essa prevenção e o uso da vitamina K, mas eles já têm outras substâncias que são ainda melhores, que é a pomada de eritromicina. Eu já vi a própria tobramicina, que é super famosa, a gente sabe da tobramicina, do Tobradex, né? Para as conjuntivites aqui, alguns países também lá fazem a prevenção com uma gotinha de tobramicina. Então, eu sou, né, a favor dessa intervenção. Quando você tem o seu bebê, na saída da maternidade, o que você precisa de se preocupar? Com a alta devidamente preenchida,
tá? Porque às vezes eu vejo que na alta vem faltando o Apgar, na alta vem faltando as condições do nascimento, na alta vem faltando como que foi esse líquido amniótico, na alta vem faltando se eliminou mecônio, quando eliminou mecônio, se a amamentação está bem estabelecida ou não. Vejo, às vezes, o peso de alta faltando. Então, vocês vão lutar aí por essa alta bem preenchida, tá? Assim, com a cadernetinha e com a amamentação bem estabelecida. Antes de eu entrar nessa preparação para o bebê nascer, eu vou falar um pouco dos testes de triagem neonatal. Quando você vai em maternidades públicas e algumas privadas, quais são, né, os testes preconizados mundialmente para o bebê, que são feitos na maternidade? O teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, o teste do coraçãozinho, que é a oximetria de pulso, é feito o teste do ouvidinho em algumas maternidades. Caso ele não seja feito, ele tem que ser devidamente solicitado para fazer até o 30º dia de vida, tá? Podemos também, né, algumas maternidades têm uma tem uma fonoaudióloga que olha para nós, né, o tamanho do freno no lingual, que é o teste da linguinha. Então, quando o seu bebê sair do hospital, ele tem que estar devidamente anotado. Teste do coraçãozinho, que é a oximetria de pulso, tem que estar anotado. O teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. Se possível, se a maternidade fornecer o teste do ouvidinho, se não, tem que estar pedido. E tem que estar pedido esse teste do pezinho aí, tá? O teste do pezinho para bebês a termo é feito entre o 5º e o 7º dia de vida. Saiu da maternidade, sua primeira preocupação, posto de saúde, BCG e hepatite B. Saiu da maternidade, BCG e hepatite B. Nossa, mas eu tô doida para ir em casa, tô doida para tomar um banho, tô doida para dormir na minha casa, eu tenho bebê, eu entendo. Mas é extremamente importante essa primeira imunização num país tropical da BCG e da hepatite B. Então, eu peço a vocês que, saindo da maternidade, vacinem no Programa Nacional de Imunizações, no SUS, a BCG e a hepatite B, tá? Preparando a casa para a chegada desse recém-nascido. Você vai priorizar que ele durma no mesmo ambiente de sono. É um ambiente de sono compartilhado. Já foi comprovado que o ambiente de sono compartilhado, no mínimo até o 6º mês, preconizado até o 1º ano de vida, diminui e muito a Sudden Infant Death Syndrome, que é o SIDS, né? Ou Síndrome da Morte do Lactente, né? Súbita do lactente, que é a morte inexplicável do bebê. Ele não tem nenhuma doença de base, né? Investiga-se essa causa pós-mortem aí e a gente não acha uma causa justificável. É algo que acontece, mas que a gente sabe que algumas medidas que a gente pode tomar diminuem a probabilidade da incidência dela. Quais sejam? Ambiente de sono compartilhado, porque eles acreditam que ajuda na termorregulação, né, do bebê, ou seja, uma manutenção dessa temperatura ótima para ele. A questão até parece assim, meio místico, mas não é. De ter mais corações batendo no mesmo ambiente, parece que ativa melhor o aparelho cardiorrespiratório do bebê. Então, é um bebê que a falência cardiorrespiratória, né, sem causa aparente, ela ocorre de forma muito menor, assim. É um bebê que tem um estabelecimento do vínculo com os pais melhor, e é um bebê que a chance de amamentação, principalmente a longo prazo, ela também é maior. E a gente já tem o sono de pena, né, aquele sono super leve, mas a gente fica atento a qualquer barulhinho do bebê. É cansativo, é estressante, é enlouquecedor. Eu sou mãe, eu não romantizo a maternidade, sabe? Quem me segue no Instagram, eu coloco muita coisa de humor, coloco, assim, né, os perrengues que eu já passei. Não é uma romantização, porque as noites vão ser punk. É a música tocando e é hardcore, entendeu? Mas é o melhor trabalho do mundo. Não tem nada mais gratificante para mim, né, do que ser mãe, do que trabalhar com crianças. Então, vamos priorizar esse ambiente de sono compartilhado. Bebê de barriga para cima, sem qualquer apetrecho na cama. Peço a vocês que vão no meu Instagram depois, não precisa de seguir. É um vídeo muito simples. É um bebê que está dormindo com uma naninha,
tá? Eu pus o vídeo porque eu sei que esse vídeo até viralizou depois. A gente sabe que nesse vídeo os pais chegaram a tempo e a modo. A Naninha cobriu o rosto do bebê, ele chegou a desfalecer. Então, são coisas muito pequenas. Nós não vamos usar o travesseiro, nem se tiver refluxo. Hoje tem uma live no meu Instagram, depois aqui, né? A gente tá para terceira jornada, né? Teve consultório, agora curso, depois a live. Então, nenhum tipo de travesseiro, nenhum tipo de naninha. Nossa, mas vai nascer no inverno, eu não vou cobrir o meu bebê? Não, você não vai cobrir o seu bebê. Você coloca 3 pijamas, você compra fleece, você compra plush, você enche ele de pijaminha de moletom, mas você não vai cobrir esse bebê. Você deixa esse bebê de barriguinha para cima, superfície reta, berço acoplado, carrinho Moisés, tá? Ah, mas e a cama compartilhada? Nos manuais de sono seguro do mundo, nenhum faz exceção para a cama compartilhada. Nenhum manual de sono seguro considera a cama compartilhada uma maneira de dormir de forma segura para o bebê. Mas a gente sabe que é uma tradição milenar, a gente sabe que é uma tradição usada, né, em vários países ainda, e a gente sabe que é uma possibilidade, é uma viabilidade. Mas aí, que eu falo a respeito dessa cama compartilhada? Como que a gente vai torná-la mais segura? Tá? Primeiro, a gente não vai encostar essa cama na parede. É o primeiro erro crasso que a gente vê. Porque se o bebê fica entre a cama e a parede, prende o narizinho ali, né? Faz um bolhão de ar ali, ele pode acabar asfixiando. Então, a cama é no centro do quarto. Nós vamos comprar os protetores laterais, seja para cama box, seja para cama com estrado. Vamos colocar um de cada lado e um no pé. O pai, ou a mãe, ou os papais, ou as mamães, quem quer que vá dormir na cama com esse bebê, que sejam os 2 criadores imediatos dele, que serão os vínculos dele para a vida, vão fazer meia lua, vão evitar o uso de travesseiro, vão evitar o uso de cobertor. Tabagistas, usuários de medicações psiquiátricas para dormir, indutores do sono, em qualquer situação que você beba um golinho de bebida alcoólica, você não pode dormir com esse bebê, tá? São maneiras de tornar essa cama menos perigosa para o bebê do ponto de vista literal dos manuais do sono seguro. Então, ambiente de sono compartilhado, o bercinho que se acopla, um chiqueirinho, superfície reta, só o bebê no colchão, mais nada. Gente, é difícil, procurem na internet, estudem ambiente de sono seguro, estudem essa questão, vejam vídeos, que não faltam vídeos aí de crianças passando um aperto com naninha, vovó deu anjinho protetor, madrinha deu o kit berço mais maravilhoso do planeta. Preocupem-se com outras coisas, preocupem-se em estudar e criar esse bebê da maneira mais simples, porque a simplicidade é o último grau de sofisticação na maternidade, tá, gente? Da maneira mais simples e mais segura, tá? Barriga para cima sem qualquer dúvidas, né? A gente sabe que a barriga para cima favorece a abertura dessa via aérea mais baixa, da traqueia, da abertura que vem aqui para os nossos pulmões. Se o bebê regurgitar, tiver qualquer problema, ele consegue expelir de forma melhor de barriguinha para cima. A barriguinha de lado, quando ele tem qualquer intercorrência, a via aérea não é tão pérvia, não é tão aberta quanto a barriguinha para cima. Então, acreditem em mim, por favor, em todos os manuais de sono seguro do mundo. Barriga para cima. Ah, ele não gosta, ele fica tendo susto, que é o reflexo de Moro, ele mexe muito. Paciência, a maternidade dá trabalho. Se você não quer passar por isso, não tenha filhos, porque a gente tem que ter esses cuidados, gente. Eu falo pro bem. É muito fácil a mãezinha chegar no consultório, eu passar a mão na cabecinha dela. Bota de ladinho, compra travesseirinho, faz charutinho. O que eu tô fazendo para esse bebê? Eu tô expondo esse bebê a risco. Então, eu tenho que brigar com as mães. A minha luta é pela saúde, pela vida do bebê e pela informação de vocês. Roupinhas. Lavar com água, né, corrente, sabão de coco, separadamente da família, evitar o uso de amaciante, porque a pele do bebê é uma pele sensível. Ah, eu trouxe dos Estados Unidos um sabão de bebê para lavar roupinha de bebê. Ah, eu comprei um sabão aqui no Brasil que é só de roupa de bebê. Gente, é sabão de coco, a pele deles é extremamente sensível. Sabão de coco,
O ninho não é seguro. Essa eu vou ter que responder. O ninho é perigoso, mas eu não posso ficar respondendo perguntas agora, tá? Já até fiz algumas histories assim no meu Instagram a respeito do ninho. Ele não é um ambiente de sono seguro. Ele é mais seguro para os pais, porque os pais ficam tranquilos que o bebê fica espremidinho, gostosinho ali, porque mimetiza o ambiente uterino. Então, é uma segurança para os pais, porque eles conseguem dormir mais tranquilos, mas para o bebê ele é um risco, tá? Então, é só o bebê e a superfície que ele vai dormir. Água de coco, água corrente, separado da família, sem uso de amaciante. Preciso passar a roupa? Não! Não tenho lave-seca aqui em casa? Maravilha! Pendura no varal e bota no sol. Acondicionamento. O Felipe, para mim, foi muito simples. Eu lavei RN, P e N, as roupinhas dele. E aí, berço somente com lençol, sem nada. Correto? Correto. Acondicionei por tamanho e fechei com saquinho, para não empoeirar, tá? Então, não tem que passar roupa. Passar roupa não mata nenhum tipo de micróbio, não mata nenhum tipo de micro-organismo, nem nada. Só se for por estética. Ai, tem uma sainha no body. Ai, tem uma gravatinha no body. Aí você passa a roupa. Lindo. Acho maravilhoso o bebê. Todo fofinho, organizadinho. Mas, enquanto segurança, né, do uso da roupa, não tem necessidade, tá? Comprar produtos de higiene pessoal próprios para a idade, hipoalergênicos, sem cheiro e sem cor. Porque o que traz a química para a maioria dos produtos é o perfume e a cor. Então, Natura Mamãe Bebê, posso passar? Não. O cheiro é maravilhoso, é maravilhoso. Eu passava na meia do Felipe quando a gente ia sair para ter o cheirinho, mas eu não passava direto no corpo dele. Porque as mãezinhas, não vou passar, não vou passar. Depois me manda mensagem, doutora Silvia, não resisti, passei, ele tá todo empolado. Aí eu, tá vendo? Dá um banho, passa um produto hipoalergênico, esquece, bebê tem cheirinho de bebê e é gostoso, tá? Então, produtos próprios para idade, pH neutro, tá? Hipoalergênico, sem cheiro e sem cor. Nós temos várias marcas nacionais que preenchem esses critérios, então a gente não precisa gastar com isso, tá? O enxoval deve ser muito simples, body, calças e meias, e não vamos usar luvas. Ah, mas e a unha tá grande? Chega em casa, lixa. Ah, eu tenho medo de cortar. Meus pacientes, eu não só ensino a mãezinha a usar o soro fisiológico, como eu corto a unha quando precisa. Vocês têm a sensação de que elas estão encravadas, eu vou lá, corto, mostro que não está. Não tem segurança para cortar? Lixa. E aí, meu paciente, leva a tesourinha que eu corto. Mas a luva, ela impede o bebê de ter sensações extracorpóreas ali, como é que eu vou dizer assim, sensações comuns, o bebê precisa tocar na mãe quando ele tá mamando, o bebê precisa de se localizar no tempo e no espaço. Aí eu falo com o pai e com a mãe, chega com a luva lá, eu já tiro, falo, vou colocar uma luva de boxe, vou deixar você 24 horas com uma luva de boxe fechada, você não vai poder fazer nada, vou ficar com essa luva de boxe fechada, 24 horas depois a gente conversa. O bebê precisa de tocar na mãe, precisa de tocar no pai, precisa de se tocar, precisa de se movimentar, ele precisa, a gente precisa que esse bebê esteja livre para se conectar com o mundo. A gente não usa luva em bebê. Mas a mãozinha é fria, o pezinho é frio. As extremidades do bebê são mais frias. Como que eu vou saber se o bebê está com frio? Você vai tocar o tórax e o abdômen, vai tocar, né, o peitinho e a barriguinha. Estando quente, beleza, mãozinha e pezinho é mais frio. Pode usar meia sem problema. Como é que eu sei que ele está com calor? Geralmente ele vai suar pela cabecinha e ele vai suar pelo pescoço. Mas nos primeiros dias o bebê, ele tem uma dificuldade de termorregulação. Então, a gente não pode ficar hiperaquecendo esse bebê. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Amamentação. Escolher amamentar, saiba que é um caminho difícil. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro filho. Tem mãezinhas que nascem prontas, assim, para amamentar. Já primigestas ali no primeiro menininho, na primeira menininha, já bota no peito o menino na cópula. Parece duas pecinhas de quebra-cabeça que são feitas uma para outra e o encaixe é perfeito. Mas a realidade é um pouquinho diferente. A maioria das mãezinhas tem que aprender a amamentar, assim como o bebê tem que aprender a mamar. É um processo muito complexo, é um processo com gasto calórico muito grande, é um processo que envolve musculatura, sincronização dessa respiração do bebê, tá? Então, a amamentação, ela é difícil. Idealmente, leite materno exclusivo, livre demanda, né? A forma mais saudável para o bebê. O que é essa livre demanda?
o bebê começou a apresentar sinais de fome, começou a apresentar sinais de que ele quer sugar, você bota no seio. Nossa, mas se deixar de hora em hora. Nossa, mas se deixar ficar pendurado no meu seio o dia inteiro. Nos primeiros 3 meses ele vai ficar. É a esterogestação. A gente acredita que o bebê é gerado pela mãe durante 12 meses, 9 meses no útero e 3 meses fora, porque o ser humano é o ser que nasce menos pronto para a vida uterina independente. Então, ele tem uma adaptação da vida intrauterina para extrauterina, que são 3 meses, tá? Que isso acontece, essa é em média, né? Os prematuros, eles compensam isso aqui fora. O Felipe foi prematuro, então foram quase 5 meses de gestação. Imagina se eu não fiquei louca, mas foi maravilhoso. Ele é meu eterno esterogestado. Quem vocês vão me seguir ou quem já me segue vê que a gente tem uma conexão que o nosso cordão ainda não foi cortado, sabe? Então, o bebê vai querer colo, o berço vai ter espinho, você vai ganhar o piercing de mamilo. Mas só assim que ele vai aprender a mamar, que você vai aprender a amamentar, que você vai estimular a sucção. Ah, vou tomar remédio para produzir o meu leite. Não, gente. O maior estímulo para a produção de leite é a sucção. Se você colocar um bebê no seio da mãe que não gestou esse bebê, ele vai demorar, porque tem um papel hormonal em cima dessa produção de leite. Mas a gente consegue, inclusive, produzir leite sem a gestação. Tá? Então, é a sucção que vai determinar a produção desse leite. Quanto mais ele sugar, mais ele vai produzir. É de hora em hora, é mamada em sequência. A gente só interrompe essa livre demanda quando a gente percebe que o bebê está ganhando pouco peso. Então, a gente pede a mãezinha para o bebê que está dormindo 4 horas seguidas, tá mais devagarinho no estabelecimento da amamentação, a gente dá várias dicas ali para a mãe, né, estimular essa amamentação de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Tá? Importante lembrar de fazer o shake das mamas, dar aquela balançadinha nas mamas. Às vezes você faz uma pequena ordenha de alívio de cima para baixo, para ficar mais anatômico para o bebê ordenhar. Não precisa esvaziar a mama. Pode fazer a dança dos seios, tá? Pode mamar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente já sabe que seio é fábrica, não é armazenamento. Então, no momento que o bebê tá mamando, ele tá produzindo, e o leite gorduroso com o leite mais proteico, ele vai se misturando. Na verdade, a gente não tem essas 2 fases mais. Ela tem que mamar o seio todo, porque senão ele vai mamar só o leite mais aquoso, mais proteico, não vai mamar o leite mais grosso, mais gorduroso. Não existe. Ele é um liquidificador ali. À medida que o bebê tá mamando, tá se misturando, ele tá mamando o leite todo, em sua inteireza. Então, shake das mamas, ordenha de alívio, colocou no seio, pode ir trocando à medida do conforto do bebê, tá? Então, não se cobre, não se culpe esses primeiros 28 dias, que é a fase de recém-nascido, é uma fase bastante complicada. Então, por esse motivo, ele tem a perda do líquido amniótico ali, que às vezes o bebê ele nasce com um pouquinho mais de peso, porque ele está inchadinho, né, com essa constante troca do líquido amniótico, ele pode perder em média até 12% do peso do nascimento. E ele tem que entrar em franca estabilidade e recuperação no intervalo de 28 dias, tá? Então, eu sempre faço 2 a 3 consultas no primeiro mês para acompanhar isso. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que agora eu lembrei, que ainda está super em tempo, o bebê, ele nasce como? Ele nasce com o vérnix caseoso, que é uma gordurinha, é um sebinho. Sebo é um nome científico, tá? Protetor dessa pele desse bebê, porque o nosso principal órgão do bebê, do corpo, maior órgão do corpo, né, que está em constante contato com o meio externo, é a pele. Então, lá fora, hoje, eles não dão banho no bebê, que não seja nas genitálias, até que esse vérnix caseoso vá embora sozinho. Aqui no Brasil, a gente está avançando no pedido de pedir 24, 48 horas para dar esse primeiro banho no bebê. Então, o vérnix caseoso, ele é fungicida, ele é antibacteriano, ele tem um papel na termorregulação, na proteção da pele, ele deixa a pele hidratada. Então, assim, o ideal é que você faça uma massagem espalhando esse vérnix caseoso. Bebê melado é bebê saudável. Não queira sair da maternidade igual na propaganda de margarina, aquele bebê limpinho, cabelinho sequinho, não. Queira um bebê saudável, bebê melecado, bebê cheio de vérnix caseoso, deixar esse vérnix saindo aos pouquinhos, tá? Vai ter perda de peso, ele vai perder, aí ele vai estabilizar, aí depois ele vai começar em franco ganho de peso até atingir as 25, 30 gramas que a gente quer diariamente nesse primeiro mês
de vida, tá? O banho pode ser dado na banheira do próprio bebê, pode ser dado pele a pele no chuveiro. Hoje, e na própria pia, tá, gente? Eu tenho um post sobre o banho de pia. Eu hoje considero tão poucas coisas necessárias no enxoval, porque é tanto colo, é tanto amor, é tanto carinho, que a gente vai vendo que o berço pode ficar para depois, que não precisa de kit berço, que o enxoval é simples, entendeu? Que a gente vai aprendendo aí que as coisas mais simples são as mais fáceis e as melhores para o bebê. Então, você vai pegar o seu bebezinho. Aqui eu tô com um menininho, tá? Depois eu vou mostrar as genitálias e a limpeza e vou tratar um pouco do coto. Você pode pegar, colocar a cabecinha e o seu braço, tá? Segurar ele com bastante firmeza. Começa limpando da parte que tá mais limpa e depois vai limpando a parte que tá mais suja, porque a banheira não tem aquela água corrente do chuveiro. E a gente vai sempre começar pelo cordão umbilical, que é a parte que a gente precisa de mais asepsia. O cordão umbilical tem um slide a respeito dele, vou voltar. Então, você pode dar banho no seu bebê de frente ou você pode dar banho no seu bebê de costas. Lembrando, cordão umbilical, cabecinha e áreas, né, das genitálias que costumam ser mais sujinhas por causa do xixi e do cocô. Você pode dar banho pele a pele, entrou no chuveiro com seu bebê, ficou debaixo d'água com ele. Esse momento é muito importante, esse momento é de criação de vínculo, é de segurança para o bebê. Ele escuta aquele barulhinho da água, ele acalma. Então, eu sempre sugiro, especialmente para o pai que passa o dia fora, na hora que ele chega, ele toma um banho e pega esse bebê para fazer um pele a pele ali com aquela água de corrente, o bebê acalma, dá uns 20 minutinhos para a mãe fazer as coisas dela, cria um vínculo maravilhoso. Então, eu sempre estimulo o banho pele a pele, tá, gente? Ou o banhozinho de pia, que você vai lá acolchoar a sua pia, vai colocar o bebezinho lá e tal. Não precisem se preocupar. O banho é a coisa mais simples do mundo, começando pelo cordão, cabecinha e depois as partes mais sujas, tá? Pode usar sabonete da cabeça aos pés, se for cabeludinho, pode usar shampoo, pode usar condicionador, não tem problema. Produtos próprios para idade e hipoalergênicos, sem cheiro e sem cor. Também está tendo uma discussão, precisa ou não de passar pomada anti-assadura a cada troca? Precisa, essa pele é muito sensível, essa pele é muito fina. As fraldas, elas têm um gel, que é onde elas absorvem, né, a umidade do xixi, absorvem, né, alguma quantidade de cocô, e onde elas diminuem o odor dessas excreções. Então, o que acontece? Esse gel, ele tem muita química, e essa química irrita muito a pele do bebê. E se você for investigar os protocolos, né, das dermatologias pediátricas, eles defendem o uso da pomada anti-assadura a cada troca. Bepantol, Hipogloss, Huggies, qualquer uma dessas, tá, gente? A gente vai deixar para gastar com produtos se o bebê apresenta algum problema de pele e para 2 vacinas, que são extremamente importantes, que é a ACWY e B no 3º, 5º e 12º mês de vida. No mais, a gente vai tentar deixar essa vida mais simples e mais barata, porque aqui a gente quer qualidade, presença dos pais e gastar com aquilo que é necessário, tá? Evitar de deixar a fralda úmida ou suja por muito tempo. Meu bebê à noite não acorda, não fica incomodado com a fralda. Só xixi, ok. O cocô a gente tem que trocar, porque o pH fecal ele pode ser mais ácido e pode provocar assaduras. Então, eu aconselho trocar todo o cocô, mesmo que o bebê esteja dormindo, o xixi dá para guardar. A pele, algumas particularidades da pele. A pele do recém-nascido pode descascar, ela vai apresentar lesões fisiológicas, como brotoejas, que são aquelas vermelhinhas, as milias, o bebê vai nascer com essas lesões, né? Ou pode apresentar essas lesões primárias, que a gente chama, ou fisiológicas, que são as milias, as brotoejas, ou até a acne neonatal. Porque os poros estão imaturos, produzem mais sebo, se obstruem com mais facilidade. O que eu faço? Nada. Água, sabão, beijinho, carinho, cheirinho que passa. Ah, tem casos que precisa de usar pomada? Até tem, são mais raros, são acnes, né, mais assim, proeminentes, mais pustulentas, e a gente pode até tratar.
E ele pode apresentar no couro cabeludo a dermatite seborreica ou crosta láctea, que é o mesmo processo fisiológico da pele, tá? Que é essa produção excessiva do sebo, dificuldade da eliminação, entupimento do poro, aí fica aquela crosta douradinha, e a mãe fica incomodada. Eu posso passar algum tipo de emoliente, eu posso tirar no banho, eu falo não, porque a pele embaixo não está pronta, o poro não está pronto, vão esperar se eliminar. Tem casos mais graves que a gente tem que usar emoliente, que a gente tem que usar algum tipo de medicamento tópico, até tem, mas eles são a esmagadora minoria. Então, a princípio, essas lesões primordiais, fisiológicas, são todas esperadas, tá ok? E o que a gente sabe que pioram essas lesões, como a brotoeja? Às vezes um hiperaquecimento, né, que é o próprio calor, às vezes o uso de muito produto, o uso do lenço umedecido, né? Então, assim, contato com muito produto químico, com muito perfume, com muita pele, pode piorar um pouquinho. Então, não só em tempos de pandemia, mas em qualquer tempo, gente, o corpo do bebê é um templo. Bebê não é evento social, bebê não tem que ficar passando de mão em mão. A ideia que a gente passa é que ele pode ser tocado por todos e que esse toque desconfortável ele é permitido. Isso a gente passa essa ideia para a vida. Isso é uma discussão filosófica, psicossocial muito interessante, né? Eu tenho um post só sobre isso. Bebê não é evento social. Não se sinta obrigado ou obrigada a dar o seu bebê para alguém colocar no colo. Proteja esse tempo do seu bebê, proteja a energia do seu bebê, proteja a saúde do seu bebê. Tá? Deixa o bebê no seu colo, na colo daqueles que amam, que é rede de apoio, que você conta ali como ajuda. Seja a chata do não. Eu sou a chata do não até hoje. Quando começa a pegar no Felipe demais, ele tem 8 anos e 7 meses. Ai, que menino lindo, aí vai pegar no cabelo dele e tal. Eu já vou empurrando, já vou segurando. Quem pega em filho é pai e pediatra para olhar. Tá, e vovô e vovó, essas pessoas que participam porque amam mesmo. Mas pegar em menino, depois tem consequências psicossociais graves, tá? Inclusive de abuso e tudo, porque a criança ela perde a noção do que é o toque permitido ou não, e eu estando desconfortável, eu sempre fui tocado, por que agora eu não vou ser? Então, gente, essa questão do colo, do bebê, você passar de mão em mão, abre o Instagram, dá uma lidinha nisso, pesquisa a respeito disso, tá? Respeitem esse tempo que é o corpinho do bebê. Já falei sobre as unhas, então não vou repetir. O umbigo. Vamos absorver esse protocolo que já é usado no mundo inteiro há 2 anos. Hoje, após um estudo com N enorme, um estudo muito criterioso da minha Academia Americana de Pediatria, qual eu sou apaixonada, afiliada, também sou da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas assim, cara, eles são muito bacanas. A tendência, o protocolo, a propedêutica é curar o umbigo a seco. O que é curar esse umbigo a seco? Vou trazer o meu outro bonequinho para vocês. Essa é a minha menininha. O umbigo é, né, o resquício do cordão umbilical, que é a comunicação que fica do bebê com a placenta, onde ele recebe os nutrientes. Ele vai ser clampado, ou ele vai ter aquele clamp, que é como se fosse um grande... Gente, clamp. É como se fosse uma grande tesourinha ali que vai ficar grudadinha nele, branquinha, ou ele vai ser colocado as gominhas. Eu amo as gominhas, mas elas estão sendo menos usadas. Ele vai ter esse clamp, aonde foi cortado, né, clampeado o cordão umbilical. E aí, o que você vai fazer? O clamp vai estar mais ou menos no terço final ou na metade do umbigo do bebê. Você vai lavar com água, sabão, tá? Bastante. Enxaguar, secar. Você vai enrolar uma gazinha seca, colocar o umbigo para fora da fralda e fechar. Não passar álcool mais? Não. Lá nos Estados Unidos, essa pesquisa que balizou todos os protocolos do mundo hoje fez uso de clorexidina, que é um sabão antimicrobiano que era usado também para curar o umbigo de bebê. Fez uso do álcool, de várias substâncias antimicrobianas. E eles chegaram à seguinte conclusão, né? Pegaram bebês rígidos, saudáveis, com as mesmas condições, que usaram substâncias antimicrobianas e que fizeram se curar a seco, não molhar essa gase. Qual foi o resultado? O umbigo caiu no mesmo tempo, com a mesma qualidade,
com o mesmo número de intercorrências com o uso ou não. Então, é proibido usar o álcool ou não? A mão está coçando? Vamos lá, vamos usar o álcool? Vamos. A gente vai untar essa gaze com álcool 70 e vai fazer, né, enrolar o umbiguinho da base para o clamp, tá? E guardar ele para fora da fralda, se você não conseguisse sua mão coçar. Agora, se você chegar lá no consultório para mim, com faixa no umbigo, com fumo no umbigo, com moeda no umbigo, eu vou ficar muito brava, porque isso causa infecção. Essa parte do bebê, né, até que o umbigo caia, ela tem uma conexão direta com a cavidade abdominal. Antigamente morria-se muito com a onfalocele, né, com essa infecção do umbigo que se tornava rapidamente uma sepse, uma infecção generalizada, porque ela está em contato direto com a cavidade abdominal. Então, água, sabão, enxágue, gazinha entre o clamp e a base, umbigo para fora. Onde que a bactéria gosta de crescer? Em local úmido, com secreção e fechado. O que você faz quando você não seca o umbigo do bebê, bota para dentro da fralda e fecha? A bactéria vem aqui, eu tenho secreção, eu estou num local fechado, eu estou esperando você me colonizar. Então, umbigo para fora, bem sequinho, gás enroladinha nele para dar uma sustentação. Não conseguiu? Pode passar o álcool, não tem prejuízo, só não tem necessidade, tá? Essa é a ideia do coto umbilical. A hora que ele tiver que sair, ele vai sair e vai ficar a cicatriz. Muitos bebês apresentam uma pequena hérnia no início, até o 2º ano de vida. Nas consultas a gente avalia, a gente toca e a gente orienta os pais que até 2 anos, entre 70% e 80% ou mais dos meninos fecham essa hérnia, porque são cerca de 5 a 7 estruturas a serem fechadas dentro do abdômen até que o umbigo fique totalmente fechado. O tempo médio de cair é de 7 dias, podendo ocorrer até o 28º com acompanhamento do pediatra, tá? Então, o umbiguinho caiu, ficou com um pouquinho de hérnia, o uso da faixa piora a hérnia. Então, a gente vai acompanhar, vai orientar e muito provavelmente 8, 7 em cada 10 crianças essa hérnia fecha espontaneamente até o 2º ano de vida. Beleza? O colo, gente, é extremamente necessário. A convivência com o recém-nascido, a gente tem que entender que isso não é manha, que isso é uma necessidade neurológica, estar no colo. Aqui eu estou revivenciando o meu ambiente uterino. Eu estou ouvindo o coração da minha mãe bater, eu estou ouvindo a respiração da minha mãe, eu estou sendo aquecido, eu estou perto do seio, eu estou ali, né, que o seio vai funcionar aí nesse início como outro cordão umbilical, eu estou sendo esterogestado. Então, ele não tem uma rotina estabelecida. Ele vai mamar, dormir, interagir e repetir. Ele vai ficar nesse processo de mamar, dormir, interagir e repetir. E aqui, gente, bebê é no colo. Isso, a neurociência explica isso, tá? Leiam a respeito disso. Eu não consigo entrar em muitos detalhes aqui, porque aí eu falaria horas, porque eu estou fazendo psiquiatria infantil e eu sou apaixonada com essa parte da neurociência do bebê. Quero só que vocês entendam a necessidade do colo, a necessidade de estabelecer rituais, mamar, carinho, massagem, né? E respeitar essas janelas de sono e esse ciclo circadiano. Até o 3º mês é difícil eles terem esse ciclo circadiano, porque no útero os barulhos eram mais ou menos o mesmo, a luminosidade era mais ou menos a mesma. Então, eles vão dormir durante o dia no nosso colinho, no sling, pertinho da gente, com barulho da casa, som da casa, luz do dia. À noite, eles vão dormir no silêncio, energia baixa, praticamente no escuro, tá? Para a gente ir formando esse ciclo circadiano. A gente vai interagir pouco com eles e favorecer esse sono noturno. De dia é mamar, dormir, interagir e repetir, tá? A interação inicialmente ela é pequena. A partir do 28º dia, eles já começam a ficar com o olhinho mais aberto, começam a chorar mais, eles podem ter as cólicas, ter a disquesia, vou explicar um pouquinho, e eles vão para o tapetinho, tá? Então, o bebê, para desenvolver bem, é um bebê de tapetinho. Então, no seu enxoval, risque naninha, risque
kit berço, risque, bebê Einstein, risque, jumperoo, risque, andador, coloque um ótimo tapete de Eva, muito livrinho, musiquinha, coisas para ele pegar, para ele ter experiência sensorial, tá? Que aí nós vamos deixar ele sempre de barriguinha para baixo no tapetinho, desculpa, de barriguinha para cima no tapetinho, e vamos fazer o tummy time, o tempo de barriguinha para baixo. Nós vamos fortalecer essa musculatura posterior, cervical, porque para a introdução alimentar, que é um dos maiores motivos de ansiedade dos pais, eu preciso do bebê sentado, eu preciso do bebê fazendo pega, eu preciso do bebê levando a mão na boca. E como é que eu vou adquirir isso? Com o bebê no chão, brincando, tá? Então, lugar de bebê ou é no colo ou é no chão, tá bom? Às vezes chega o bebê lá no 5º, no 6º mês, para mim, todo hipotônico, molinho. Quando a gente vai investigar, eu tenho dó de deixar no chão, o chão é frio, fica na cama, eu gosto de deixar ele no carrinho. É um bebê que falta estímulo para ele. Então, o bebê é no chão. Vá para o chão com seu bebê, tá bom? Eles dormem muito e eles choram muito. É o ciclo do ser humano. A gente dorme, a gente chora, a gente interage e a gente come. E é o mesmo que vai acontecer com os nossos queridíssimos, tá, gente? Como essa questão do cocô? Em aleitamento materno exclusivo livre demanda, eles absorvem o máximo que eles podem do leite materno. Então, na literatura e nos posts, a gente coloca 8, 10 dias. Nas aulas, eu coloco 15. Mas, rigorosamente, academicamente falando, eles podem ficar até 30 dias sem fazer cocô. Tá chorando. Aí você pensa que é porque tá sem fazer cocô. Mas um bebê que é aleitamento materno exclusivo, mamando bem, diurese super preservada, que é o xixi, desenvolvendo bem, ele pode ficar sem fazer o cocôzinho dele. Mantenha o contato com o pediatra, mantenha, né, todas essas questões em dia com o pediatra que a gente vai acompanhando. Além disso, pode ocorrer o padrão da pseudodiarreia, que é o contrário do bebê que fica vários dias sem fazer cocô. É o cocô que é o bebê que mama, faz cocô, solta um pum, faz cocô. Qualquer coisa, a fraldinha tá sujinha. Esse é o bebê que tem um reflexo gastrocólico maior, né? À medida que ele vai mamando, o intestino já vai sendo ativado para excretar. Isso é o reflexo gastrocólico. E o bebê tem algo que chama disquesia, a sua fecalização, a formação das fezes. Ele nunca teve que formar fezes na vida, foi só um mecônio. E ele vai mamar e vai formar fezes. Então, esse processo digestório, né, de formação dessas fezes, é um processo doloroso, é um sofrimento adaptativo. Não tem nada de errado com o intestino, o bebê não tem uma cascata de inflamação funcionando aí. É só uma fecalização dolorosa. Vai ser aquele bebê que vai ficar e vocês vão lembrar de mim. Disquesia, fecha a mãozinha, vermelhinho, sobrancelha. O que eu posso fazer para ajudar esse bebê? Eu posso fazer massagem concêntrica na barriga, da direita para a esquerda do bebê, porque a porção final intestinal e do reto fica à esquerda, tá? Do nosso abdômen. Posso fazer massagem, posso fazer bicicletinha e posso fazer cócoras. Isso ajuda muito o bebê. Afrouxa a fraldinha. Tem gente que é adepto da higiene natural. Eu trato da higiene natural no meu Instagram. Não consigo falar disso agora. Senão eu faço 5.000 anos de aula, tá? Fazer cócoras, ajudar esse bebê a fecalizar caso ele tenha necessidade. Tá? Acostumem-se, um bebê ele é extremamente barulhento. Já falei das extremidades arroxeadas e mais frias, né? Uma coisa que acontece muito são duas situações. A mastite fisiológica, o que ocorre? O bebê corre tanto no menininho quanto na menininha, correm os hormônios da mãe nele. Então, ele pode apresentar uma mastite. Ele fica com a mama entumecida, avermelhada e pode até ter produção de leite. O que eu faço com isso? Nada. A gente acompanha, a gente aguarda, a gente observa, porque seca. Ele vai eliminar esse hormônio e essa glândula mamária dele, que é presente tanto no homem quanto na mulher, vai chegar no seu lugar. E outra questão fisiológica é o entupimento do canal lacrimal.
O bebê, isso chama epífora. O bebê, ele nasce com várias questões imaturas. E uma delas é a produção e a eliminação das lágrimas. Então, às vezes, nos nossos ductos, que se iniciam aqui e vão rodeando, né, o nosso globo e a nossa estrutura ocular dentro da face, eles podem ficar entupidinhos. E aí o bebê amanhece com o olho coladinho, cheio de secreção, amarelinho, inchadinho. Mas quando ele abre o olho, a gente vê que o olho dele está límpido, que a conjuntiva, que é a parte branca, está branquinha. O que a gente faz com esse entupimento? Lava com soro fisiológico, gaze molhada de soro, né, na compressa e massagem ao redor desse olhinho. Quem vai acompanhar é também o pediatra. É super comum a epífora. É raro ter uma estenose, como uma formação do ducto lacrimal aí do bebê. Então, a gente acompanha. E se ela vai muito persistente, vai durando muitos meses, a gente chama o oftalmo, pede para acompanhar com a gente, tá? Então, acontece isso, o entupimento e essa mastite fisiológica podem ocorrer. As cólicas. Cólica é origem multifatorial, a gente pode listar mais de 15 fatores para cólica, desde fatores neuronais, como, né, esse balanço dos hormônios de excitação e de inibição, a gente pode citar, né, a adaptação com a estrogestação, a gente pode citar a colonização intestinal, a gente pode citar a dificuldade de estabelecimento da amamentação, a situação emocional, o contexto familiar, tudo isso contribui para a cólica. O que é importante vocês saberem é que ela é um choro inconsolável, não tem como a gente confundir a disquesia com a cólica. A mãe fala, ele está com disquesia com cólica. A gente, disquesia muito própria. Você vê que parece uma forcinha para fazer cocô. A cólica, nada acalenta, nada serve, mas ainda assim você vai oferecer o seio ou a mamadeira, você vai proporcionar a sucção não nutritiva, aquela sucção que o bebê faz, que libera a endorfina, que o bebê tem 2 tipos de sucção. A sucção nutritiva, que ele vai se alimentar, e a sucção não nutritiva, que ele faz no dedinho, que ele faz no bico do seio, para as mães que optam pelo uso da chupeta, ele faz na chupeta. Ela libera hormônios, isso é neurocientífico, ela libera hormônios de bem-estar. Então, a sucção nutritiva deve ser liberada. Ah, seu bebê está fazendo seu seio de bico, não pode deixar. Deve, tá? Ele precisa desses hormônios calmantes para ele. Então, a cólica é o choro inconsolável. Medicação para cólica, negado na literatura. Como que algo multifatorial vai ser tratado com uma única medicação? Então, a gente, né, orienta o charutinho, que é o Suedol, né, que são os 5 S. O charutinho, que é o barulhinho semelhante ao útero, o balançar, né, a gente vai remeter o bebê, a gente tem esses 5, né, Suedol, sucking, que é o sugar, o barulhinho e o balançar, são as 5 questões que a gente vai tentar, né, proporcionar para o bebê para aliviar esse sofrimento derivado desses multifatores da cólica e aceitar que elas existem. E há uma relação direta da ansiedade familiar com as incidências da cólica do bebê. Famílias mais ansiosas, mães mais ansiosas, têm bebês mais coliquentos. Eu fui uma mãe super ansiosa. Hoje eu já com crescimento pessoal, 8 anos e 7 meses de maternidade, bebê prematuro, especialização em pediatria, agora em psiquiatria infantil. Se eu tivesse um outro bebê hoje, eu teria muito mais compreensão da fisiologia, tanto orgânica quanto neuronal do bebê. Então, provavelmente, eu teria um bebê com menos cólica, mas o Felipe chorava de 4 da tarde às 9 da noite sem parar, durante 4 ou 5 meses. E tem vídeo no meu Instagram para provar, tá, gente? Eu não tô exagerando. Então, eu sei o que é cólica, eu sei a aflição, eu sei que é enlouquecedor, eu sei que você fala, onde eu fui amarrar minha égua, volta no tempo, devolve esse menino para Deus, daqui uns 2 anos ele me entrega de novo. Mas isso passa, tá? A maternidade é difícil, mas ela é tão difícil quanto maravilhosa. Então, se o seu bebê incorrer com disquesia, com cólica, com dificuldade do estabelecimento da amamentação, faz parte, gente. A maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sou mãe de prematuro, sou mãe de coliquento, ele teve hiperresponsividade brônquica, então ele tossia muito nesses primeiros anos dele e tal. E com tudo que eu sofri, toda a ansiedade que me corroeu por dentro, eu caminhei na linha aí da loucura e da sanidade.
eu não troco nenhum minuto. E eu falo com as mães, passa. Mas esse passa é uma faca de 2 gumes. Passa o que é difícil, mas eu nunca mais ele vai caber nos meus braços. Ele já tem 8 anos, 7 meses, ele já tá quase do meu tamanho. E às vezes eu falo, Felipe, me dá um abraço, ele vem com a cabeça. Eu falo, mas eu não pedi cabeça, eu pedi abraço. Então aproveitem o bebê no colo de vocês, aproveitem o bebê precisar de vocês, que o passarinho, ele voa. O tempo que ele passa no ninho é pequeno, perto do tempo que ele passa voando. Então aproveitem essa fase, tá? E a cólica é decrescente até o 3º mês de vida, resolvendo-se aproximadamente, se tem hora para acabar, no 4º mês de vida. Se ela começa a se prolongar muito, a gente tem que investigar outros fatores. Narizinho barulhento, é o nariz sororoca. As mães às vezes me perguntam, nossa, mas tá mamando, tá deitado, fica aquele narizinho. Parece que tem alguma coisa presa, será que o pulmãozinho tá cheio? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, é física, espero que todos tenham estudado com afinco na escola. Quando a gente pega uma garrafa PET vazia, enche ela de buraco e coloca ela dentro d'água, o que que acontece? Em qualquer orifício que ela tiver, eu detesto aspirador nasal. Tem um post explicando por quê. Ele machuca a mucosa do bebê. Todo o orifício, quando ele entra em contato com água, ele estando vazio, ele é preenchido por água. Então, o bebê tem um preenchimento de líquido amniótico na via aérea dele, ele tem uma hipersecretividade própria desse período e ele tem uma dificuldade em deglutir essa secreção. Então, o que acontece? Acumula e fica aquela respiração. Tá mamando, tá dormindo, aquela sororoquinha, aquele barulhinho que você... Às vezes a mãe até consegue perceber que é uma secreção que está caminhando. Qual que é a forma da gente ajudar nessa hipersecretividade, nessa eliminação, né, do líquido amniótico e nessa dificuldade em deglutir, que é o caminho fisiológico? Porque muitas vezes a gente vê lá nos Instagrams, as blogueirinhas e tal, tá, seringuinha para cá, pá, secreção para lá. Não é por aí não, tá? Seringuinha ou jato contínuo desses frascos aerosóis próprios, 3 a 4 vezes por dia, o bebê vai engolir essa secreção, tá? Esse é o caminho. Isso diminui, você vai usar o máximo de tempo possível. Quando que eu vou parar com esse soro fisiológico? Olha, se possível, nunca. Porque a gente vive num ambiente poluído, a gente vive num ambiente que a umidade relativa do ar está cada vez mais frequente, né? A gente tem cada vez mais rinite, cada vez mais asma na população. A gente sabe que o uso do soro fisiológico, ele previne isso tudo porque ele deixa os cílios que a gente tem aqui dentro do nariz, ó, que limpam as sujeiras, bem limpinhos, bem livres para fazer a limpeza desse narizinho, para não acumular vírus, não acumular bactéria. E aí, quando junta esse muco, né, esse líquido, os cílios ficam agarradinhos, aí forma uma barreira mucociliar. Então, o soro tem que vir e limpar essa barreira. Tem um vídeo também muito bacana no meu Instagram que mostra o caminho do soro fisiológico. Quando você puser no seu bebê, vai ser uma situação meio estranha, porque você vai fazer de um lado, vai fazer do outro, ele vai fazer... Aí você falou, pronto, a doida da pediatra me manda passar o soro e o menino parece que vai parar de respirar cada vez que eu coloco soro nele. Claro, isso é o cérebro pensando. Mandou o soro para dentro. Vem pela cavidade nasal. Eu fecho, tampono a minha via aérea, porque eu vou processar nesse milissegundo que se eu vou engolir ou vou respirar isso. Isso é super normal. Então ele vai fazer... Aí ele vai respirar porque ele engoliu a secreção. Isso vai acontecer e ele vai se acostumar. Tá? E se tiver medo, leva lá que eu faço. Tem um vídeo. Um bebezinho de 20 dias, a avó queria aprender. Vai pedir autorização para a mãe, pedir autorização para a avó. Tem um vídeo recente de eu fazendo essa limpeza, o bebê fazendo isso e fazendo aquele chorinho de você jura que você está fazendo isso comigo e tal, e voltando a ficar alegrinha e olhando para tudo de novo. Então, a lavagem com soro fisiológico é extremamente necessária. Os bebês apresentam muito refluxo. E 80% desses refluxos são fisiológicos. Como que eu sei que o refluxo ele é fisiológico? Não é a quantidade de líquido refluído, nem por onde esse líquido sai. Não, saiu pelo nariz, o refluxo é patológico, tem que tratar, é a doença do refluxo. Não, tá tendo mais de 5 golfadas por dia com o líquido sem digestão, é o refluxo patológico, é doença, tem que tratar, não é isso. A gente tem outros critérios para tratamento, para separação do refluxo. Em breves linhas, como é que a gente diferencia os bebês? Aquele bebê que mama e reflui
mas ganha peso, que é o que a gente chama de capacity to thrive, ganha peso, tem um bom desenvolvimento neuropsicomotor, é um bebê que tem um choro dentro de uma irritabilidade normal, é um bebê que não tem recusa ao seio, ele é um bebê golfador feliz, ele derrama, às vezes ele deglute muito ar, então na hora que esse ar vai sair, sai leite junto, então a gente tem que aprender a conviver com esse refluxo, tá? Porque às vezes os refluxos mais graves são refluxos que a gente nem vê. O bebê mama pouco, ele recusa o seio, ele não ganha peso, né? Ele tem essa incapacity to thrive, ele não consegue desenvolver, ele é choroso, ele arqueia as costas assim para dormir na cama, na hora de mamar, que ele já está com aquela esofagite do refluxo, é um bebê que o leite sequer sai pela boca ou pelo nariz. Então, a gente tem que tirar o foco de quanto de leite que sai, por onde que sai, e observar todos esses outros critérios que eu falei com vocês, tá? E a gente, na dúvida, pelo refluxo patológico e tratamento, o gastroped vai entrar para tratar conosco, tá? Os testes de triagem neonatal, eu já falei com vocês. O teste do pezinho é feito entre o quinto e o sétimo dia e a gente avalia. A gente faz o teste do SUS ou o teste ampliado ou super ou mais da bochechinha. Bochechinha esquece. Super, mais, hiper, ultra, esquece. Eu estou estudando, estou amadurecendo a ideia, até porque é um programa do próprio Ministério já fazer esse teste do pezinho ampliado. Então, saiu da maternidade, fez o teste do pezinho do SUS, ainda é suficiente para nós. Caso haja alguma questão que a gente suspeite, alguma preocupação maior da mãe, a gente pode vir a complementar esse teste, tá? Então, se saiu com o teste do pezinho solicitado, faça conforme foi solicitado. Se saiu, mas você ainda tem dúvida, corre para marcar essa consulta. Por isso que eu falo, conheçam o pediatra antes, para você ter o WhatsApp, falar, meu bebê nasceu, ele vai ter entre 5 e 10 dias, dia tal, que dia que eu vou aí? Que é o que eu faço com meus pacientes. Aí eles vêm, porque eu pego o teste do pezinho que foi pedido, olha se está suficiente, olha se vou complementar, olha se não vou complementar. Tá? O do SUS ainda é suficiente para nós, mas a gente já está começando a trabalhar em ampliar basicamente todos os testes, ainda que o SUS não cubra inicialmente. Beleza? Antes de eu terminar, duas dúvidas que sempre ficam é como que eu vou limpar a genitália dos meus bebês. O bebê, o menino, 80, 90% dos meninos nascem com a fimose, que é a pele recobrindo a glande. E o buraquinho da saída da uretra, da urina, é pequenininho, quase invisível. Hoje a gente não faz tração manual mais, a gente não tenta abrir esse pênis de maneira tracionada e de maneira traumática para o bebê. A gente sabe que até o 4º ano de vida, 70%, 80% dos bebês vão abrir essa glande, essa pele, e vão expor essa glande. E a gente sabe que isso é protetor. Pensa comigo, eu estou com a minha glande exposta, a abertura da minha uretra está para fora. Eu faço cocô, entra aqui. Eu estou com a fralda úmida, algum tipo de micro-organismo, entra aqui. À medida que eu tenho a minha glande totalmente fechada e minha pele com aquele buraquinho pequenininho suficiente só para passar o meu xixi, o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo o meu trato geniturinário. Então, a máxima hoje é: deixemos o pintinho em paz, ok? Então, a gente vai abrir no limite, vai tirar a sujeirinha branca que forma, que é tipo uma cerinha que chama esmegma, vai deixar esse pintinho em paz. Os meus pacientes, eu abro toda vez o pintinho, vejo o limite, vejo se está bem e vou colocar na cabeça do pai e da mãe. Quando que a gente começa a intervir? No 2º ano, se está muito fechadinho, ou se tem algum tipo de intercorrência, de muitas infecções locais ou urinárias, que a gente vê que o bebê talvez se vá se beneficiar da intervenção precoce. Mas, inicialmente, a fisiologia do pintinho é essa mesmo, ele é fechadinho e parece que na pontinha ele é atrofiadinho, ele faz essa fechadura aqui, isso é normal, esse fechamento ele é fisiológico, tá? Então, nós vamos deixar esse pintinho em paz. E as menininhas, elas têm ficam com muita da pele aqui, gente, coisa mais bonitinha. Elas ficam com muita secreção do vernix caseoso acumulado nos lábios.
você não vai tirar. Essa cerinha branquinha vai saindo devagarinho. Você vai limpar, né, a pelezinha, vai passar o dedo com muita delicadeza, né, sem fazer força, vai tirar o excesso do cocô, o xixi, vai deixar limpinho. Mas se tiver vermes caseoso, pode demorar até 2 meses para sair, não fica naquela aflição de tirar, não, porque aquilo ali está protegendo, essa pele é muito sensível. Então, você vai limpar levemente por dentro, vai limpar por fora e deixar essa pepequinha em paz. Da mesma forma que a gente vai fazer com o pintinho. Leiam os posts, não é só no meu Instagram, todo mundo atualizado hoje coloca. A gente deixa o pintinho em paz. A gente limpa o saquinho embaixo, né? Deixa ele fechadinho, faz a limpeza e vida que segue. Bumbum é muito simples, né? A gente vai passar no ânus mesmo, água, sabão, e esse bebê está limpíssimo, pronto para continuar chorando, mamando e pedindo colo. Foram muitas perguntas, muita. A equipe selecionou aqui e vamos lá. Após o nascimento, quanto tempo em média é ideal ficar em contato com a mãe? O bebê ficar em contato com a mãe? A hora Assim de que... ouro, pele a pele, tá? A hora de ouro, ela é fundamental, ela é irrecuperável, ela tem todos os benefícios quais eu falei, imunidade, vínculo, amamentação, hormonal. E depois, gente, ai, eu sou super defensora do colo, eu estudo muito neurociência e é colo, gente, menina é colo, até que eles não cabem no nosso colo mais, mas cientificamente a primeira hora é a hora mais importante desse contato pele a pele com a mãe ou com outro cuidador próximo, tá? E em várias maternidades eles dividem meia hora com a mãe, meia hora com o pai, isso é muito legal. Ok. O bebê pode dormir no Moisés ou do carrinho do lado da cama? O que a senhora... Deve, tá? Moisés, carrinho, co-sleeper, berço acoplado, berço, até o próprio chiqueirinho, tá? Eu preciso só de uma superfície reta, macia, um único, né, lençolzinho cobrindo ali de elástico para não enrolar no bebê e mais nada. E sono seguro e diminuir essa síndrome da morte súbita do lactente em até 80%. Ok. Doutora Silvia está perguntando o seguinte: a pessoa ela pode fazer o plano de parto com uma pediatra e levar o plano de parto para a pediatra plantonista? E lá no Pode, dia. isso é por isso que serve assim, porque na verdade você pode até contratar, né, o pediatra que vai acompanhar a sua sala de parto. Isso é permitido, tá? Isso é um direito da mulher e da família de contratar o pediatra da sala de parto. Eu faço algumas salas de parto contratadas junto com a minha equipe, eu tenho uma equipe, mas o meu foco é o consultório, mas eu faço sim. Mas a maioria das vezes o que acontece é isso, eu faço o plano de parto, eu tenho um livreto do plano de parto, e eu faço à mão, tá, gente? Eu não digito nada, não vem nada pronto para ticar. Eu vou conversando e vou anotando, é desse jeito. Eu entrego esse livrinho para a família e a família leva esse livrinho, minha letra é super legível, é bonitinha, caprichada, e vai todo mundo conseguir ler. Aí você vai olhar no olho do plantonista e vai falar: eu tenho um plano de parto, eu quero que siga, e eu sei, né, dos direitos meus e dos direitos e deveres de vocês, para também manter a segurança, né, materno-fetal. Então, está aqui o meu plano de parto, tá? Levem sim, é um direito de vocês que esse plano de parto seja respeitado. Ok. Após 3 horas de sono, a gente tem que acordar o bebê para poder mamar? Aí vai depender. Isso eu tenho que realmente avaliar, porque tem bebê que ganha peso com muita facilidade, é uma sucção que é muito efetiva e tal, ele mama de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas e ganha 50 gramas dia por mês. Tem bebê que mama de hora em hora, mas está estabelecendo a amamentação ainda e está, o que eu chamo de capengar, mas é só um termo bobo mesmo. Tá ali começando a estabilizar, começando a querer ganhar peso. Aí sempre na primeira consulta, depois a segunda e a terceira, até o 28º dia, costumo ver o bebê 2 ou 3 vezes, eu vou orientando. Ó, dá para deixar livre demanda mesmo? Não, nós vamos ter que estimular a mamada de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. É só para otimização, estabelecimento da amamentação e ganho de peso. A hora que o bebê aprende a mamar e que a mãe aprende a dar, acabou. Livre demanda mesmo, até 6 horas se quiser dormir, tá? E observar os sinais precoces de fome. Não consigo falar todos aqui, porque são
3 precoces, 3 intermediários e 3 tardios. Na verdade, eu pus 4, são 12. Então, se vocês puderem entrar, é @doutora Silvia Braga Pediatria, tem os sinais precoces de fome. Porque quanto antes o bebê mamar, melhor ele vai mamar. O choro é o último sinal de fome. É a hora que o bebê vai mamar mais cansado, que ele já vai ter muito gasto energético, ele vai mamar pouquinho, porque ele já está no limite dele e aí reflete no ganho de peso. Então, o bebê, linguinha para fora, estalando a boca, boquinha de peixe, roçando o narizinho, caçando alguma coisa assim, ó, pode saber, é seio, são sinais precoces de fome. A senhora é adepta ao bico chupeta? Tá perguntando. Olha, eu não sou crítica. Adepta não é a palavra, porque a gente sabe que ele causa o desmame mesmo. Como que é esse desmame precoce? Quando a gente escuta desmame precoce, então eu vou colocar a chupeta no meu filho hoje e ele vai desmamar amanhã? Não. É um desmame que poderia ir até o 2º ano de vida, mas às vezes não vai. Mas é até um vídeo que eu tenho no meu Instagram, no Manual do Sono Seguro da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, todos eles falam: consider the use of the pacifier, considere oferecer o bico ou a chupeta, porque ele mantém o aparelho cardiorrespiratório super ativo durante o sono e favorece a sucção não nutritiva. Então, o bico tem o seu papel. Então, eu não julgo, eu não condeno. Quando a família escolhe por usar, por ser uma criança chorosa, a mãe está com alguma dificuldade, ela decidiu não amamentar, é uma criança que precisa de muita sucção nutritiva, beleza, vamos trabalhar com esse bico, essa chupeta no tempo certo, no tamanho certo, retirar na hora certa e não deixar a gente confundir a sucção nutritiva com não nutritiva. E na escolha do bico com o seio, saber que pode levar um desmame precoce, mas não é imediato, não é 1, 2 semanas. Às vezes é um bebê que mamaria até 2 anos, até 9 meses, até 10 meses, até 6 meses. Geralmente não é rápido, não. E eu vejo, tá? Observacional, não estou falando agora de estudo. No consultório, cerca de 50% a 60% dos bebês que usam bico adaptam tanto ao bico quanto ao seio da mãe sem maiores problemas. Mas os que ali, quando a mãe alia bico com mamadeira e com seio, aí o desmame é mais rápido. Mas às vezes só o bico com seio eles toleram melhor. Mas a gente tem que pensar que pode provocar o desmame precoce. Mas não condeno de forma alguma. O meu filho usou bico, não é nenhum segredo. Ele foi um prematuro muito choroso, fazia muita sucção não nutritiva. Os prematuros, eles são estressados do ponto de vista fisiológico, eles choram muito. E o bico me ajudou na minha sanidade mental. Tá? Em compensação, eu não consegui levar uma amamentação muito longe, foi até o 4º mês. Então, a gente tem que pesar esses benefícios. Óleo mineral para fazer massagem no corpo é interessante? Óleo mineral, hidratantes próprios para a idade, adoro óleos essenciais, lavanda, camomila, erva doce, arnica. Eu tenho, assim, tá na minha próxima lista de curso, porque eu não paro. Já fiz uma pequena pós em nutrologia, já fiz curso de amamentação, já fiz curso do sono e tal, agora eu estou fazendo, né, essa 2ª especialização em psiquiatria infantil. Mas está na minha lista aromaterapia. Eu acho super válido, eu falo em vários posts para colocar uma gotinha de camomila, né, do óleo essencial, o próprio saquinho da camomila, da erva doce na banheira, porque eu acredito muito nessa questão energética que a gente proporciona para a criança, tá? Então é super válido. Você atende via online, telemedicina, faz online o plano de parto? Atendo, faço consultoria, faço plano de parto, via teleconsulta, faço consultoria. Eu tenho muitas mães no exterior brasileiras que não se acostumam, né, com atendimento pediátrico de fora, então elas vão, fazem pesagem, medidas, mas o dia a dia, as aflições, né, essa questão da maternidade, eu faço essa consultoria, eu divido tudo, eu monto plano de rotina diária, eu ajudo na questão da adaptação do sono, eu tenho todos esses serviços disponíveis. Uhum. Então, eu fechar assim com uma... Tinham várias, né? A gente selecionou, porque muitas senhoras já foi respondendo. A última aqui para a gente encerrar, se você indica alguma maternidade em Belo Horizonte para ter o bebê. Gente, vocês vão estranhar a minha indicação, tá? Mas é o Sofia, cara. Eu sou apaixonada com Sofia. Trabalhei lá durante 2 anos. É uma maternidade filantrópica, né? A FAS trabalhou muitos anos, né? Com a gente fazendo. Esse ano trocou essa nossa
Essa nossa turma é para o Odete, né, que está indo, que é muito bacana também. Mas eu sou apaixonada com a Sofia, porque lá, se você quer um parto humanizado, se você quer um parto vaginal, eles vão fazer. Eles só não vão fazer se você não tiver condições, se seu filho não tiver condições. Lá, eles têm um banco de leite, eles têm uma comissão em aleitamento materno, que eles só saem de lá se o bebê realmente estiver amamentando bem, sabe? O cuidado lá é maravilhoso. Eu tenho, né, assim, trânsito nas maternidades, eu conheço milhões de médicos, se eu fosse ter outro filho, eu poderia ter onde eu quisesse, mas eu teria no Sofia. Talvez não seja tão lindo e tão glamouroso, mas eu não tenho dúvidas de que eu teria o melhor atendimento, o atendimento mais humanizado lá. Então, ótimo. Mas tem muitas boas maternidades aqui, né? Vila da Serra, Mater Dei, Neo Center, Otaviano Neves, todas elas são boas. Mas você fala assim, tem alguma que você é apaixonado, de que você já trabalhou, que você já viu, que é realmente uma amizade, está preocupada com a mãe e com o bebê? Tem, Sofia. E várias outras que estão nesse caminho também.